Olá pessoal, voltei mais uma vez para o canal para contar para vocês o que aconteceu comigo dentro desse um ano após o meu match. E para você que é novo aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, que a partir de hoje eu vou estar colocando mais vídeos contando da minha rotina aqui no Colorado, como a minha família, a minha rotina com as crianças e tudo mais. Roda a vinheta. Bom, como todo mundo já sabe, eu tive o meu match, fui pra uma família na Califórnia. Vou tentar dar uma resumida e se ficar muito grande o vídeo, eu vou estar dividindo em duas partes pra poder tentar resumir o que aconteceu dentro desse meu primeiro ano. Fechei o meu match com a minha primeira família, fui pra Califórnia. O sonho estava sendo realizado em todos os aspectos. 2 crianças, uma rotina nada puxada. E eu cheguei lá e fui muito bem recebida. Foi um ano, assim, de muita experiência pra toda au pair, né? E assim, nos 2 primeiros meses foi, assim, super de boa. Tem sempre aquele medo que a gente tem por conta do inglês, né? De não se comunicar. Há, sim, uma frustração, porque você tenta falar e não consegue. Enfim. Mas eles, no início, foram muito pacientes comigo. Só que os meus meninos, eles eram muito difíceis. A educação aqui das crianças americanas são totalmente diferentes da educação das crianças no Brasil. E isso deixa a gente um pouco impactado quando a gente chega aqui. Eles não têm muito limite, né? São poucas as famílias que conseguem dar limite para as crianças aqui, mas enfim, isso é um outro assunto que eu posso falar em um outro vídeo. Mas eram crianças um pouco difíceis, os pais não tinham um pouco de limite, tentava sempre argumentar toda vez que acontecia alguma coisa, e isso me deixava um pouco chocada. Então, às vezes, aconteciam coisas que eu não conseguia me comunicar e eu não conseguia passar para a família. Porque eu não tinha um vocabulário muito bom, porque, né, me faltavam, né, palavras, eu não sabia me expressar. Tem a questão do nervosismo também, se acontece alguma coisa um pouco grave, a gente acaba não conseguindo, né, por não ter o vocabulário, enfim. E aí, nos 2 primeiros meses, a mãe foi tentando ser super simpática, aquela coisa toda. Eu sempre fui uma pessoa que peguei muito fácil as coisas, então assim, eu sou super adaptável. Pode me colocar em qualquer lugar, eu vou sempre pegar as coisas com muita facilidade. Quanto à rotina da casa, eu não tinha problema com eles, né? Eu sempre fiz meu trabalho e eles não tinham nada do que falar pra mim. Sempre segui cronograma, sempre segui schedule, tudo direitinho. Só que, como eu falei, os meus meninos, eles eram bem difíceis e isso acabou me complicando um pouco. As idades que eu cuidava do primeiro ano, da primeira família, eram 8 e 5 anos. Então, assim, já é uma idade mais independente, enfim. E aí você vai argumentar e às vezes eles não querem aceitar. E eu comecei a ter problemas com a mãe, né? Com a minha host mom, porque ela sabia como eram os filhos dela, mas assim, acabava que tinha um impasse, né? Porque tinha uma au pair, uma terceira pessoa. E a gente começou a ter problema. Ela não tinha muito do que falar do meu inglês, do meu trabalho, mas ela começou a alegar que o meu problema era o meu inglês. Que até então, quando a gente fez o Skype, ela sabia que o meu inglês não era tão bom assim. Eu nunca menti pra nenhuma família. Eu sempre falei que eu tava aqui em fase de aprendizado. E eles sabem que a gente vem pra aprender também o inglês. Então, assim, muitas famílias não entendem o sentido do programa. E eu achei um pouco estranho, porque nos primeiros meses, quando eu cheguei, ela falou, nossa, você tá improvisando mais, o seu inglês tá sendo, né, tá melhorando e tal. E aquilo ali me deixou um pouquinho esperançosa, mas eu sempre tive um pouco de pé atrás, porque eu sabia que o meu inglês não era isso tudo. E até então foi se passando o tempo e ela começou a implicar, assim, real com o meu inglês. E ela falava que tava difícil a comunicação e aquilo ali tava me frustrando porque eu não conseguia me comunicar com ela, porque ela não tinha paciência, era bem visível que ela não tinha paciência. Mas já o pai, ele era super mais maleável. Então ele sempre tentava me explicar,
se eu tivesse que ensinar alguma coisa para os meninos do exercício escolar e eu não entendia, eu perguntava a ele, ele me explicava. E já foi chegando uma parte, assim, do meu primeiro momento com essa família que eu não conseguia mais me comunicar com a mãe porque eu sabia que ela não ia ter paciência para falar comigo. E até que no meu 4º mês com eles, ela pediu rematch. Ela veio conversar comigo e me pediu rematch. E falou que gostava muito do meu trabalho, que eles não tinham que falar de mim, que eu era uma boa, né, funcionária, etc. Mas que o problema estava sendo a falta de comunicação. E naquela hora eu fiquei assim, eu não sei como é que eles entenderam ou não, porque hoje o meu inglês está um pouco melhor, mas naquela época eu ainda, né, tentava catar frases e, né, não tinha muito vocabulário. E eu falei pra ela que eu fiquei um pouco chateada, porque eles sabiam que meu inglês não era tão bom assim, eu não menti pra eles em momento nenhum. Mas que eu entendia e que talvez realmente o melhor era se fazer era ir pro rematch. Ela falou, olha, a gente tá em rematch, mas você pode ficar aqui, porque a gente tem direito a ficar 2 semanas até achar uma próxima família. E ela falou, você pode ficar aqui, não tem problema, se você não achar, a gente pode te dar mais 1 semana. E até aqui eu encontrei, pra quem me acompanha no Instagram sabe, né, que eu tinha fui pra uma segunda família e eu me apaixonei pela Baby, que era o amor da minha vida. Eu encontrei uma segunda família que ficava a 40 minutos da primeira família em que eu morava, tudo ali na região de Napa Valley. E eu fechei com essa família e me mudei pra uma cidade chamada Angwin, que ficava a 40 minutos de Napa. E falei, talvez agora vai ser melhor, porque a mãe era professora, e eu falei, ela talvez vai entender, e etc, etc. Com a minha primeira família, eu acredito que ela tenha um pouco, ela teve, né? Agora não, hoje a gente se fala, eu não tenho problema com ela, assim, mas eu não levei nenhuma mágoa. Tudo que eu levo como aprendizado. E no primeiro momento, eu senti que ela ficou um pouco com remorso de ter trocado de au pair, sabe? Porque ela sabia que eu era uma au pair boa, que eu ia aprender, enfim. Mas aconteceu o rematch, não tinha muito o que fazer. E quando eu me mudei pra segunda família, no dia que eu ia embora, ela virou pra mim e falou que independente de qualquer coisa, ela estaria ali comigo, e se eu precisasse era pra eu avisar ela que eu fui uma boa au pair. Enfim, saí da casa e fui pra minha segunda família. A minha segunda família eram 3 crianças, todas pequenas. Eu cheguei lá, eu tomava conta de uma baby de 6 meses e de um casal de gêmeos de 3 anos. Quando eu cheguei, eles tinham 3 anos. Uma rotina totalmente puxada. Eu não tinha tanto conforto quanto a minha primeira família, porque, né, quem vem como au pair sabe que é importante a gente ter a nossa privacidade, o nosso quarto, o nosso momento de, né, estar sozinhas, porque a gente já passa a semana toda com a família. Então, tem uma hora que a gente só quer se isolar, não adianta. E eu já não tinha essa liberdade toda nessa minha segunda família, né? Mas criança pequena, apesar deles serem totalmente dependentes da gente, eu acho que é mais, assim, a gente se apega muito mais do que uma criança maior, né? Eu acho que cada caso é um caso de au pair, dependendo, né, da educação das crianças aqui, da família que você pegue, mas eu me apeguei muito mais às minhas crianças pequenas nessa segunda família do que na primeira. Mas eu gosto deles, até voltei há um tempo atrás pra poder visitá-los e ela fez um jantar pra mim, super foi receptiva, as crianças conversaram comigo e tal. Mas sempre fica aquela coisa. Tanto que quando eu voltei na casa dela, ela pegou e falou pra mim, nossa, seu inglês melhorou bastante e tal. Eu falei, a gente acaba aprendendo, enfim. Então, assim, ficou uma coisa bem resolvida e hoje em dia, como eu falei, a gente tem contato e de vez em quando ela me manda mensagem, eu mando mensagem pra ela e ficou assim. Já a segunda família, eu fui pra segunda família, como eu tinha falado, e a rotina foi totalmente diferente.
um schedule totalmente diferente. Na minha primeira família, as crianças iam todo dia pra escola, porque já são maiores. Nessa segunda família, as crianças só iam 2 vezes na semana e eles passavam praticamente o tempo todo comigo. Eu tava cuidando de uma bebê de 6 meses, em que ela era totalmente dependente de mim pra tudo. E foi complicado no início, porque, né, aquela coisa da adaptação, as crianças estão acostumadas sempre a estar com os pais, aí chega uma terceira pessoa em que elas têm que obedecer. É muito difícil, mas a gente acaba, né, como eu falei, eu sou bem adaptável, acaba sempre pegando, eu sempre peguei a rotina muito fácil. Mas eu tive muitos problemas também nessa segunda família, principalmente com o menino. Ele era um pouco assim, rebelde. Tinha momentos que ele falava que ele não gostava de mim, que. Enfim, simplesmente às vezes quando a gente chamava atenção, coisas que acontecia no dia a dia que acaba sendo um pouco estressante por uma rotina de au pair. E aí eu falei, eu não vou entrar num rematch de novo, porque eu fiquei com medo de não achar também família. E falei, vou aguentar até o meu primeiro ano acabar. Como faltava, né? Eu me mudei da primeira família pra segunda com 4 meses, então faltavam uns 7 meses pro meu ano acabar. Eu falei, eu vou aguentar. Dentro desse período eu acabei conhecendo meu namorado, que também é uma outra história, eu posso, né, contar depois em um outro vídeo, mas ele que me deu um suporte e que me fez aguentar ficar até o final, porque tinha dias que eu falava, não dá, sabe? Tá sendo puxado, tá sendo difícil. Às vezes a gente tem problemas com as mães ou com os pais. É uma rotina muito complicada, que só quem passa no dia a dia quem sabe. Mas também eu posso dizer que eu aprendi muito, 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 muito com as duas famílias. Crianças, né? Eu aprendi assim, dentro desses 2 períodos, eu pude filtrar pra mim o que eu queria e o que eu não queria da minha vida mais. Justamente com essas famílias, com a rotina. Só aprendi com as 2 famílias.